Fala meu classe, sejam muito bem-vindos. Hoje temos um vídeo bem legal falando sobre a Valve. Para quem não conhece, a Valve é uma empresa gigantesca que tem a maior distribuidora de jogos do mundo, a Steam. E pessoal, a Valve vem acertando muita coisa nos últimos anos para se tornar o que ela é hoje. Porém, eu queria focar um pouquinho num tópico bem específico da Valve, que é o Steam Deck. Mas, para a gente poder chegar até aqui, vamos primeiro conhecer um pouquinho a história desse console, e a gente vai fazer isso por quê? Porque essa semana teve o anúncio do Nintendo Switch 2, e o Nintendo Switch 2, que é o irmão mais velho desse pequeno aqui, ele vem com a opção de 4K 60 FPS, o que significa muita coisa para o futuro dos consoles híbridos. Então, daqui a pouquinho a gente aprofunda isso e eu vou explicar para vocês como a Valve pode se tornar a Microsoft dos consoles híbridos. Mas antes de continuar, eu gostaria de agradecer meu mano Gui por emprestar pra gente esse pequeno aqui, porque o Steam Deck é dele e ele deixou pra gente fazer uma review, fazer alguns testes e poder trazer um vídeo sobre detalhes para vocês. Então fiquem ligados que a gente vai ter em breve mais um vídeo falando sobre o Steam Deck. Mas antes de falar do futuro da Valve, vamos falar sobre a sua história. História que começou em 96, dado muito importante, um ano depois do meu nascimento. Voltando aqui ao que importa, em 96, dois ex-funcionários da Microsoft, Gabe Newell e Matt Harrington, decidem fundar a Valve. No início, a Valve era uma empresa focada no desenvolvimento de jogos. E cara, eles eram bons nisso. E bota bom, tá? Porque no início, eles fizeram o primeiro jogo que foi Half-Life. Half-Life, um dos melhores jogos da história, avaliado com nota 96 no Metacritic. Esse jogo é fantástico, eu joguei recentemente e eu acho que mesmo hoje ainda vale a pena você dar uma revisitada, porque o jogo é muito divertido. Mas, voltando ao que importa, esse jogo se tornaria os pilares para o que a empresa iria se tornar depois. Porque em 98, com seu lançamento, muitos amantes dos jogos viraram sua atenção para ele. E dentro dele tinha dois em específico que fizeram um mod muito especial. Esse mod, posteriormente, iria se tornar o Counter-Strike. E Counter-Strike, vocês já sabem, é um dos jogos mais jogados da história. Mas não é somente isso, pessoal. Porque todos os jogos que ele fez em sequência foram sucesso atrás de sucesso. Por exemplo, temos títulos como Portal 1, Portal 2, Dota 2, Team Fortress, Left 4 Dead 1 e 2, todos jogos muito bons amados pela comunidade e pela crítica. Apenas jogos fantásticos que com certeza você precisa jogar, porque todos eles são muito legais. Mas tem um quê de ironia nessa história, porque no início, nenhum desses jogos acabou se tornando a maior fonte de receita da empresa, o que a gente esperaria de uma empresa de jogos. E sim, um complemento, porque em 2002 a Valve iria trazer para o mundo a Steam. Posteriormente, em 2003, teríamos o lançamento da versão final, porém nesse início tudo era mato, então tínhamos umas versões ainda um pouco defasadas, tanto que a gente tinha bastantes críticas no lançamento de alguns jogos e na hora de ter que atualizar os jogos, porque obviamente, 2003, pessoal, os jogos eles funcionavam praticamente internet de escada. Em 2005, a Valve, comparada com as gigantes do mercado, como por exemplo a Microsoft, a EA, a Blizzard, ainda era uma empresa pequena. Porém, seria nesse ano que tudo iria mudar com uma jogada de mestre. A Valve resolveu abrir a Steam para outras empresas poderem publicar seus jogos, e isso fez toda a diferença. A modo de curiosidade, dois dos primeiros jogos que foram publicados na Steam são Ragdoll Kung Fu, do PC e PS3, e Darwinia, de Xbox 360 e PC. Os nomes eram difíceis, eu precisei conferir. E pode ter vários motivos pelos quais a Steam deu certo, mas eu tenho aqui alguns que eu separei para vocês. O primeiro é a acessibilidade. A Steam democratizou os jogos para todos nós. Era muito chato quando você ia numa loja e acabava não tendo estoque do jogo que você queria. Agora você não tem mais esse jogo com a Steam. É só buscar e você sempre vai ter uma cópia disponível para você. Outro ponto bem interessante são as ofertas que tem ao longo do ano. A Steam tem muitas ofertas com até 90% em alguns casos. Cara, você consegue pegar jogos muito mais baratos do que o preço inicial, e o que é fantástico. Um outro que eu acho muito interessante é a segurança. Ao longo dos anos a gente viu muitos problemas de segurança, não somente na Steam como em outras ferramentas. E para solucionar isso eles criaram o Steam Guard, uma ferramenta que facilita muito com que você não tenha sua conta hackeada. Inclusive, a colaboradora tem uma mensagem para vocês sobre isso. Instalem o SteamOS. Eu não instalei e fui hackeada pelos russos.
E por último, a comunidade. Hoje em dia tem ferramentas como, por exemplo, Metacritics para você poder avaliar um jogo. Porém, a Steam já tem uma ferramenta própria, muito bem construída e robusta, onde você pode somente acessar e ver a nota e reviews dados por outros jogadores, o que facilita muito a sua escolha na hora de comprar um jogo. E que a Steam é o maior sucesso da Valve não surpreende ninguém. Mas o que surpreenderia muita gente é saber que a Valve está sempre buscando por inovação. E isso vem de muitas formas. Já tem projetos de VR e a gente também tem vários projetos de console. Por vários, me refiro a dois especificamente. A gente teve o Steam Machine e o Steam Deck. O Steam Machine foi feito através de uma parceria com a Alienware e é um console híbrido que faz uma mistura entre PC e console. Infelizmente, foi uma empreitada que não acabou dando muito certo e acaba morrendo muito cedo. Por outro lado, o Steam Deck é um console híbrido entre portátil e de mesa, o que acaba fazendo com que seja uma combinação fantástica, seguindo um princípio muito parecido com o do Nintendo Switch. E cara, esse console para mim, ele acertou em muitas coisas e é por isso que ele pode se tornar uma peça central no futuro da Valve. Atualmente, dentro da indústria dos jogos, a gente vê que nos consoles, os reis são os consoles de mesa. E isso acontece porque eles entregam para a gente uma qualidade visual muito maior. O que é quase impossível para um console híbrido ou portátil, já que para você conseguir entregar uma qualidade alta como 4K 60 fps ou você entregar um Full HD a 120 ou 90 ou 60, você precisa ter um chipset muito mais potente, o que acaba precisando de um chipset maior com um consumo energético muito maior do que o console híbrido poderia te entregar. Acaba que a gente acaba sempre optando por um console que te entrega uma qualidade maior do que optar por um console híbrido, já que ele acaba tendo suas limitações. No início desse vídeo, eu comentei que a Valve poderia se tornar a Microsoft da indústria dos jogos. Por que eu estou comentando isso? Atualmente, o Nintendo Switch 2 ele veio para a gente com uma novidade muito importante, que é conseguir entregar 4K para alguns jogos. Por que isso é tão relevante? Atualmente, existe a tecnologia de 8K, mas você olha uma TV 8K? Normalmente a gente não consegue perceber uma diferença nítida entre 4K e 8K, o que acaba fazendo com que o horizonte tecnológico esteja muito perto dessa área. Por que você iria comprar uma TV 8K se você não conseguir ver a diferença? Por que você iria querer um console que seja mais potente do que isso se você não vai conseguir ver a diferença? Portanto, para as próximas gerações de consoles, não faria muito sentido você buscar mais qualidade visual, mas sim buscar mais praticidade. E nesse caso, você poderia muito ir para consoles híbridos ou portáteis, podendo jogar em qualquer lugar, no seu sofá, viajando, com muito mais conforto. Mas se voltando para a Valve, o que ela tem a ver com essa história? Na verdade, a Valve, dentro do Steam Deck, ela tem uma coisa muito interessante, que é o Steam OS. Se você já parou para pegar algum Steam ou assistir algum vídeo, você viu que eles têm um sistema operacional próprio. E esse sistema operacional próprio ele é baseado em Linux. Logo, eles desenvolvem e eles podem fazer com ele o que eles quiserem. E ele já está integrado com a própria Steam. Logo, quem já tem uma Steam pode simplesmente olhar seu catálogo de jogos e poder jogar todos os jogos dentro do console portátil deles. Mas e se o Steam OS ele estivesse disponível em mais plataformas, em mais consoles, em mais lugares? Pois é, galera. Recentemente a gente viu notícias falando que a Steam talvez vai parar no Xbox. Ainda não foi confirmado, mas uma notícia importante, segura ela. Além disso, o Steam OS ele já foi confirmado no Legion Go, que é um console da Lenovo. Então, você já está vendo um padrão. Provavelmente a Steam está querendo expandir a Steam para vários lugares. E junto, por que não expandir o Steam OS para outros consoles portáteis como o ROG Ally? Ou como qualquer outro console que seja ser produzido nos próximos anos? E resumindo, na minha opinião pessoal, se vocês tiverem outras interpretações, por favor, deixem nos comentários. Nos próximos anos a gente vai começar um aumento de venda nos consoles híbridos e portáteis, o que vai se acentuar cada vez mais a cada geração de console que vem a aparecer. E além disso, se a Valve tiver interesse e parece que está interessada, ela pode se tornar a principal fornecedora do sistema operativo de todos esses consoles híbridos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de ver a história da Valve juntos e falar um pouquinho sobre o futuro e o que ele nos aguarda, talvez. Então, por hoje é só, espero que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. Tamo junto, valeu, falou, fui! Eu esqueci. Ô, menino! Como que começava? Qual? Eu esqueci também.